Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. E nesse nosso vídeo, a gente gostaria de falar sobre o ServiceNow na questão de gestão de demandas de TI. Eu sou o Pedro e junto comigo nesse vídeo estão a Camille, o Lucas, Nicolas e Cauana. Então, hoje vamos apresentar como é possível centralizar, priorizar e transformar solicitações em projetos estratégicos utilizando o ServiceNow, que é uma das plataformas líderes em PPM corporativo, ou seja, em gestão de portfólio de projetos. O objetivo desse vídeo é mostrar na prática como uma empresa pode organizar a entrada de demandas de TI, priorizar o que realmente importa e transformar essas solicitações em projetos com valor estratégico para o negócio. E por que esse tema é importante, afinal? Porque a gestão de demandas é a base de qualquer portfólio de projetos bem-sucedido. É ela que garante o alinhamento entre a estratégia da empresa e a execução do dia a dia, além de otimizar recursos e garantir governança em toda a carteira de projetos de TI. Para entender como o ServiceNow atua nesse processo, primeiro precisamos entender alguns conceitos fundamentais da gestão de demanda em TI. A gestão de demanda é o processo de capturar, avaliar e priorizar solicitações antes que elas se tornem projetos. Ou seja, a demanda é o ponto de partida de todo o portfólio de uma organização. Dentro desse processo, existem quatro conceitos centrais que precisamos ter claros. O primeiro é a ideia de trata-se de uma sugestão inicial, ainda sem formalização e sem recursos alocados. O segundo é a demanda propriamente dita, uma solicitação já formalizada, com escopo e impacto avaliados. O terceiro conceito é o portfólio, o conjunto de todas as demandas que já foram aprovadas e dos projetos que estão em execução. E o quarto é o recurso, a capacidade humana, financeira e tecnológica que a empresa precisa ter disponível para executar esses projetos. Esses quatro elementos, ideia, demanda, portfólio e recurso, formam a base conceitual que vamos usar ao longo de toda a apresentação. A gestão de demandas funciona como uma camada estratégica de entrada dos projetos, ou seja, toda ideia, solicitação ou necessidade passa primeiro por etapas de análise, priorização e validação antes de seguir para execução. Como mostra na imagem, a gestão de demandas está no centro, porque ela é responsável por organizar, analisar, definir prioridades, gerando impacto nos processos da empresa. Bom, como abordagem inicial, temos o PM Book, que ele é a forma mais tradicional do gerenciamento de projetos. Nesse modelo, a demanda é aprovada, dá a origem e a abertura do projeto, iniciando formalmente o mesmo. Antes de iniciar o PMBOK, ele define alguns critérios importantes, como definição de escopo, cronograma, orçamento, análise de riscos e definição dos responsáveis. Isso garante um maior controle, a previsibilidade e a governança para a organização. Bom, como método de execução, a gente tem o Scrum, que é uma metodologia ágil, e nele a demanda, após ser analisada e aprovada, ela parte para a realização de histórias e funcionalidades que entram no backlog do produto. O principal ponto forte do Scrum é a flexibilidade e a rapidez, permitindo entregas contínuas e adaptação mais rápidas às mudanças do projeto. Bom, como outro método de execução, a gente tem o Kanban, que ele funciona em uma ordem cronológica. E a sua lógica é claramente diferente da do Scrum. Ele utiliza quadros visuais como colunas, como a fazer, em andamento e é concluído, mas tudo depende muito da empresa. As demandas entram diretamente no fluxo de trabalho após a triagem e priorização, facilitando a visualização das atividades e acompanhamento das entregas em tempo real. Assim, a gestão de demandas conecta estrategicamente, garantindo que a empresa invista tempo, recursos e esforços no que realmente gera valor.
Agora vamos falar sobre como esses conceitos se aplicam na prática dentro das organizações. O primeiro benefício é a visibilidade centralizada. Todas as solicitações ficam registradas em um único repositório, o que elimina os silos de informação que normalmente existem entre as diferentes áreas da empresa. O segundo ponto é a priorização estratégica. As decisões deixam de ser feitas no improviso e passam a ser baseadas em critérios objetivos, como ROI, alinhamento estratégico e capacidade disponível da equipe. Também temos a rastreabilidade e a governança. Cada demanda passa a ter um histórico completo, com responsáveis definidos e aprovações auditáveis a qualquer momento. Claro que existem desafios comuns nesse processo, como a resistência cultural à mudança e a subnotificação de demandas, quando nem tudo está sendo feito e registrado, e o excesso de burocracia na entrada de solicitações. É exatamente para resolver esses desafios que entra o ServiceNow. Através dos módulos ITBM e Strategic Portfolio Management, ou SPM, esses módulos centralizam todo o ciclo de demanda, desde a captura até a conversão do projeto, com workflows automatizados e dashboards em tempo real. O fluxo funciona em 4 etapas. Primeiro, a captura. A solicitação é registrada diretamente no portal, depois vem a avaliação, o que é a análise de viabilidade e de impacto daquela solicitação. Na sequência, temos a aprovação, feita por um workflow automatizado que envolve os gestores responsáveis, e, por fim, a conversão, que é quando a demanda aprovada se transforma efetivamente em um projeto ou em uma melhoria, no caso. Além disso, o ServiceNow gera relatórios e dashboards gerenciais que organizam os dados em tempo real para apoiar a inteligência dos negócios. Isso permite que lideranças tomem decisões estratégicas com base em métricas de demanda, ROI, capacidade e alinhamento estratégico, reduzindo o tempo de aprovação e garantindo a rastreabilidade completa em cada etapa do processo. Bom, para encerrar nossa apresentação, vou mostrar um exemplo prático que ajuda a visualizar tudo que vimos até agora. Imagine uma empresa fictícia chamada Tech Solution. Antes de utilizar a ServiceNow, ela enfrentava um problema bastante comum em muitas organizações. As demandas chegavam por vários canais diferentes. Algumas vinham por e-mail, outras por WhatsApp, outras em planilha, e isso acabava gerando muita desorganização. Não existia um processo centralizado. A equipe tinha dificuldade para saber quais solicitações eram mais importantes. As aprovações demoravam muito e, às vezes, não havia um histórico claro de decisões tomadas. O resultado era retrabalho, atrasos e vários gargalos no dia a dia. Depois da implementação do ServiceNow, esse cenário mudou bastante. A empresa passou a ter um portal único para registrar todas as demandas, e as aprovações começaram a acontecer por meio de um fluxo automatizados. Com isso, o processo ficou mais organizado e transparente. Entre os resultados obtidos, podemos destacar uma redução de cerca de 40% no tempo de triagem das solicitações, além de uma visibilidade muito maior para os gestores, que passaram a acompanhar tudo em tempo real. A partir desse exemplo, podemos destacar algumas boas práticas importantes. A primeira é definir critérios claros de priorização antes mesmo de configurar a ferramenta. Afinal, não adianta ter uma tecnologia avançada se a empresa não sabe como decidir o que é prioridade. Outra prática importante é envolver as áreas de negócio desde o início, porque elas não são as principais responsáveis por gerar as demandas e precisar participar das decisões. E também é fundamental manter os formulários de solicitação simples e objetivos, para que o processo não se torne burocrático demais. Da mesma forma, existem alguns erros que podem ser evitados. Um deles é criar etapas desnecessárias que dificultam o envio de novas ideias. Outra é customizando as plataformas sem antes de entender bem como funciona o processo da organização. E para concluir, podemos dizer que a gestão de demanda é justamente a ponte entre a estratégia da empresa e a execução dos projetos de TI. Nesse contexto, a ServiceNow se destaca por oferecer uma forma centralizada, rastreável e orientada por dados para gerenciar todos esses projetos. Para nós, como futuros profissionais da TI, entender ferramentas como essa é cada vez mais importante, já que as empresas buscam cada vez mais eficiência, governança e alinhamento estratégico. Por fim, as informações utilizadas nesse trabalho tiveram com base a documentação oficial do ServiceNow, além das referências consolidadas em gestão de projeto, como a PMBOK e as frameworks Agile, Scrum e Kanban. Muito obrigada pela apresentação de todos. Esperamos que essa apresentação tenha contribuído para o entendimento sobre o papel da ServiceNow na gestão das demandas de TI.